versículo de número 8. Êxodo, capítulo de número 10. Quem não achou, está aqui projetado, mas aqueles que são tradicionais, que se como eu gosto de acabar pela Bíblia, abra sua Bíblia e permita que essa palavra ela auxilie a sua fé. Êxodo, capítulo de número 10, versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés e Arão foram reconduzidos à presença do faraó, que lhes disse: Ide, servi a Yahvé, vosso Deus. Quais são, porém, os que hão de ir? Versículo de número 9. Moisés respondeu: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos idosos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado havemos de ir, porque todos nós estaremos celebrando uma grande festa ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós rendemos graças a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade. Rendemos graças a Ti, Pai amado, em nome de Jesus, porque nós temos a convicção no coração de que até aqui o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Muito obrigado por tudo aquilo que já aconteceu aqui nesse culto, Senhor amado, em nome de Jesus. E nós te pedimos, continua a falar com os nossos corações. Continua a derramar a Tua graça sobre aquilo que nós somos, porque nós somos completamente dependentes e carentes da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Já temos 2-3 meses que eu tenho meditado acerca de uma palavra específica dentro do meu coração, e essa palavra, ela inclusive foi ministrada pelo Joel no início do mês. Ele estava ministrando aqui e eu estava agradecendo ao Senhor pela bondade de Deus, pela misericórdia do Senhor e pela forma que Deus ele age nas nossas vidas. E aí eu cheguei na intercessão hoje, como um bom servo do Senhor, sempre pedindo a confirmação do Senhor no coração sobre aquilo que Ele quer passar para a sua igreja. Quando eu chego na intercessão hoje à tarde, chego lá, os irmãos estão orando pela mesma coisa da qual o Espírito Santo ele propôs no meu coração de falar, que é sobre unidade, união, companheirismo, pensar da mesma forma, se mover do mesmo entendimento. E analisando essa situação, eu paro sempre para conversar com muitas pessoas onde eu estou. E é incrível que a situação, praticamente de um contexto geral, é que está todo mundo vivendo uma vida muito frenética. Está todo mundo vivendo uma vida muito acelerada. Todo mundo está vivendo uma vida de buscas, de anseios, de desejos. E de uma certa forma isso não é errado. Desde que, sempre tem um desde que, né? Desde que isso não tire aquilo que é o primordial da nossa vida, que é a presença do Senhor. E mais uma vez eu estava vendo meu canto e eu acho muito perfeito como o Espírito Santo trabalha. E os meninos adoram ao Senhor, e o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. A minha palavra também é para vocês, de uma forma pessoal. Porque é muito fácil usar a palavra de Deus para poder ministrar na vida das pessoas, sem saber o contexto a qual elas estão passando, sem saber como é que está dentro de casa, como é que está o trabalho, como é que estão as emoções. Mas quando nós nos movemos diante da graça do Senhor, diante da presença aquele que sonda os corações, isso flui de uma forma diferente. E eu estava ali, bem quietinho ali, e o pessoal louvando aqui, e o Espírito Santo mandou, e até a minha esposa aí compartilhar a mensagem a qual ele estava entregando, não simplesmente para a igreja, não simplesmente para um povo fora, mas ele estava entregando para mim e para ela. E é bom ser profeta para os outros, mas certamente quando você consegue trazer um alinhamento no seu coração sobre aquilo a qual o Senhor está falando com você.
E eu fui bem ali no ouvido dela e entreguei um recado da parte de Deus para a gente. E como eu fui abençoado com a presença do Senhor, com a palavra do Senhor. E eu me ajoelhei naquele canto ali mais uma vez e eu, na presença de Deus, eu não quero saber quem está do meu lado, quem está me olhando, quem está me observando. Qual é a plateia, o público que eu quero me derramar diante da presença do Senhor, porque na presença de Deus, uma coisa que eu aprendi é que diante de Deus eu sou aquilo que eu realmente sou. Talvez você me olhe daí para cá, olhe os levitas, ache um negócio muito perfeito, muito bonito, algo muito alinhado, mas só Deus sabe como é que está o coração. Só Deus sabe como é que está as emoções, só Deus sabe como é que está dentro de casa, só Deus sabe como é que está o contexto geral. E pelo fato de Deus saber como está o contexto geral, é isso que tem que nos motivar a não olhar por aquilo que simplesmente a nossa visão natural está nos induzindo, mas olhar sobre uma palavra a qual o Senhor ele liberou sobre as nossas vidas. E aí, lá dentro desse texto a qual nós fizemos a leitura, onde aqui é um dos maiores relatos de batalha de um povo que foi reservado para ser de propriedade exclusiva de Deus. Moisés, o servo do Senhor, um dos maiores profetas, talvez o maior profeta do Antigo Testamento, ele se coloca diante da presença do Senhor, ele recebe o chamado de Deus e o desejo do coração dele, depois de uma conversa com Deus, é servir ao Senhor, não simplesmente com aquilo que ele tinha nas mãos, mas com tudo aquilo que ele era. Eu acho bom, quando eu paro para pensar sobre isso, que não era simplesmente também só com tudo aquilo que ele era, mas era com tudo aquilo que o próprio Senhor ele tinha disponibilizado para Moisés trilhar os seus passos. Porque às vezes, quando nós meditamos sobre aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, na grande maioria das vezes nós percebemos que é insuficiente para poder trilhar a caminhada com Deus. Na grande maioria das vezes, quando a gente olha para a graça, para o favor de Deus, para aquilo que Deus ele chama, para aquilo que Deus promete para as nossas vidas, e olhando para quem nós somos e o que nós carregamos, a gente vê que é insuficiente. Mas é isso que me deixa apaixonado pela presença de Deus. É porque apesar de mim, apesar de você, quando Deus ele libera uma palavra, quando Deus ele chama alguém para viver algo, vai naquilo a qual o Senhor firmou no teu coração, porque Ele é aquele que projeta o recurso, Ele é aquele que projeta o caminho, Ele é aquele que projeta a resposta, Ele é aquele que, antes de chamar, Ele já liberou tudo aquilo que você precisa. Só é necessário que eu e você devemos acessar essa graça. E aí Moisés recebe um chamado da parte de Deus e disse: meu povo precisa sair da escravidão. E você vai ver o contexto desse texto de Êxodo, capítulo número 10, é que Moisés ele já estava em confronto com o faraó, e vivendo uma das maiores batalhas do povo de Deus, que foi a batalha pela sua libertação. Retirar um povo de dentro de um povo era algo que aos seus próprios olhos era impossível. E aos olhos do próprio Moisés, como líder, aquilo também era impossível. É tanto que em uma dessas conversas, Moisés olha para Deus e disse: eu vou enfrentar a presença de Faraó. Chega até a dizer que ele é pesado de língua. Como é que eu vou conversar com esse homem? Por quê? Porque quando ele olha para dentro de si, para as suas limitações, ele vê que é insuficiente o chamado a qual Deus ele conferiu em suas mãos. Mas quando ele se alinha com a graça do Senhor, ele vê que apesar dele, apesar daquilo que ele carregava, apesar daquilo que lhe foi entregue nas suas mãos, existe um Deus que é soberano a tudo e a todos, e ele já projetou o recurso. E aí o texto de Êxodo fala sobre a continuação das pragas que são derramadas ali no Egito, como consequência da desobediência de um homem. E olhando para essa situação, Moisés chega diante da presença de Deus e faz uma indagação, faz um pedido Moisés chega na presença do rei e faz um pedido ao rei, diz assim: libera o meu povo para poder adorar o Senhor. E aí eu estou dentro no tema dessa noite. Mas aí o rei olha para ele e diz assim: tá bom, beleza, mas quem é que vai? Quem vai sair para adorar esse teu Deus? Aí Moisés diz assim no versículo de número 9:
Moisés respondeu: havemos de ir nós todos. Acho muito tremendo essa tradução, que depois Moisés começa a dizer quem são esses todos. Aí ele vai dizer: os nossos jovens, os nossos idosos, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos rebanhos, os nossos gados. Moisés literalmente diz assim, não fica ninguém para trás. A obra a qual o Senhor confiou em minhas mãos requer que todos andem em um mesmo alinhamento. Porque se todos não andarem numa mesma sintonia, no mesmo alinhamento, é impossível transpor essa barreira. E qual era a barreira que Moisés tinha diante dos seus olhos, diante daquilo que lhe foi apresentado? Era a libertação do povo de Deus. E aí, estudando e orando e clamando ao Senhor, eu coloquei um tema nessa mensagem, aqueles que gostam de anotar. O tema é esse: a união que ultrapassa barreiras. Por que a união que ultrapassa barreiras? Porque apesar de um chamado de Moisés ter sido um chamado específico para ele, mas por trás dele existia todo um contexto, uma multidão de pessoas que estava esperando para que a boa mão do Senhor fosse liberada sobre as suas vidas. Por trás dele existia todo um contexto de uma multidão de pessoas que estavam clamando a Deus para que alguém se posicionasse. E aí eu já abro um parênteses para mim e para você. Note que nesse contexto existia uma multidão de pessoas que estavam fazendo um clamor. E qual era esse clamor? Socorre-nos, Deus. Liberta-nos, Senhor. Livra-nos, Pai. E quando eu estava lendo esse texto, automaticamente vem no nosso coração, precisa ser gerado no nosso coração, o entendimento de que hoje existe uma multidão de pessoas que está clamando a mesma coisa. Socorre-me, Senhor. Ajuda-me, Deus. Manda alguém. E aí a primeira pancada é: ao passo de que alguém clama por socorro, será que existe algum Moisés que está ouvindo a voz de Deus e dizendo assim, eu vou apesar de mim? Porque na grande maioria das vezes, Deus ele não se revela para a pessoa naquilo que ela é. Mas ele usa alguém como um instrumento para poder estender a mão, para poder fazer aquilo que nós fizemos hoje, que é ajudar o necessitado, socorrer aquele que está precisando. E não se engane, por mais que você ache que a sua oferta ela seja uma oferta insignificante, quando ela se junta com um todo, ela vira uma multidão de respostas para alguém. É por isso que eu, particularmente, não perco a oportunidade quando sou desafiado a semear na vida de alguém. Porque a palavra do Senhor fala: lança o teu pão. Tu não sabe quando vai colher, mas uma coisa é certa: apesar da semeadura ser opcional, mas a colheita ela é uma consequência. E uma coisa é mais certa ainda: Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. E aí esse povo clamando ao Senhor, e Moisés se alinha com a vontade de Deus, e é usado como resposta de Deus para aquele povo. Ele se posiciona diante daquele rei, e ele diz assim, eu preciso de todos. Sabe por quê? Porque uma verdade é, se eu sair daqui e for para minha casa, sozinho, eu chego bem mais rápido. Mas se eu for daqui para minha casa, com uma multidão de pessoas, eu vivo experiências que seria impossível que eu vivesse sozinho. Então, apesar de sozinho você ir mais longe, você ir mais rápido, mas quando você vai com um grupo, quando você vai com pessoas que estão alinhadas com o mesmo coração, com a mesma visão, com a mesma intensidade, você vai vivendo experiências que marcam, que mudam, que apesar do trajeto ser o mesmo,
ele te traz experiências que são totalmente novas. E eu tenho falado isso faz muitos anos. O Evangelho, ele não é um convite para andar sozinho. Pelo contrário, o Evangelho, ele é um convite para andar em comunidade, andar em sociedade, andar em auxílio, em socorro uns dos outros. Toda a igreja sabe que alguns meses atrás, eu e a minha esposa passamos por uma reviravolta na nossa vida. Mas o que poucas pessoas sabem é que muitas pessoas choraram muito comigo, com minha esposa. E eu sempre louvi a Deus. Quantas vezes Paulino, Joel, Paola, Rosê, os nossos pastores e outras pessoas chegaram, a nossa família chegou lá na nossa farmácia e foi lá deixar uma palavra de bênção, uma palavra de socorro, foi trazer esperança, foi trazer uma palavra onde nós precisamos de um aconchego, e esse aconchego chegou em resposta, porque nós estávamos tomando na nossa dor e dizendo: Senhor, socorre, Senhor, ajuda, Senhor, auxilia, Senhor, nos dá direção. E pessoas foram instrumentos de Deus para poder socorrer. Inclusive, coisas que eu nem imaginava. Estou com o veículo aqui lá fora, coisas que eu não sabia nem de onde é que poderia surgir, e Deus usou uma pessoa muito importante para a gente, e o veículo apareceu para a glória de Deus. E aí automaticamente eu fiquei pensando: cara, quanta graça eu vejo na presença de Deus. Quanta graça há liberado com o coração antes, e ele não é soberbo a ponto de dizer assim: eu sou suficiente em mim mesmo. Porque a grande verdade é que muitas das vezes nós vivemos justamente isso. A minha dor eu choro sozinho. As minhas lutas eu peleio sozinho. E isso, irmãos, é orgulho, é vaidade, é prepotência. Por quê? Porque o Evangelho nunca vai ser um convite de tirar da vida que tu tem para te socar em algum canto sozinho. Pelo contrário, o Evangelho é para você andar de mãos dadas com alguém e cheio da presença de Deus. Moisés vive justamente isso, e ele vive uma reviravolta na sua vida, onde o seu coração às vezes chega lá no ápice do desespero, porque era uma multidão de pessoas. Há relatos que Moisés cansa na sua caminhada, mas mesmo nesse relato, Deus sempre usa alguém para auxiliar, Deus sempre usa alguém para sustentar. Deus sempre se apresenta para Moisés e faz com que ele ande com pessoas que estavam disponíveis. E nós vivemos isso também ali na sala da intercessão hoje à tarde. As intercessoras Marcelene e Simonete pegaram ali o profeta Ricardo e sustentaram seus braços e pediram para a gente orar uns pelos outros. E eu ouvi como uma delas disse assim: ó, aqui é a unidade da igreja. E na mesma hora eu dei uma gargalhada dentro de mim, porque eu vi ali a graça do Senhor em trazer um alinhamento para aqueles que andam segundo a vontade e ouvem a voz do Senhor. Quantas vezes você chegou aqui e saiu daqui de dentro cansado, angustiado, sobrecarregado, sem saber o que fazer, sem resposta? Mas quantas vezes você curvou o seu coração e o próprio Senhor, apesar de falar contigo, Ele usou outras pessoas para ser o afago, ser a resposta, ser o socorro, ser a palavra para dizer: não desiste, aguenta mais um pouco, vai dar certo, as coisas vão mudar, o Senhor vai mudar, as coisas são difíceis, mas a graça do Senhor ela permanece. E nunca, irmãos, em hipótese nenhuma seria capaz de nós ouvirmos isso se nós continuarmos caminhando a nossa vida ao léu, ou sozinho, ou uma carreira de um lobo solitário. Pelo contrário, Deus nos chamou para sustentar uns aos outros, suportar uns aos outros. E sem essa união, sem essa unidade, nós não vamos conseguir transpor barreiras. É muito lindo como Deus age. Depois que toda a turbulência passa, depois que toda a angústia passa, eu acho massa porque você para sentar e analisar, e você começa a
pontuar a graça do Senhor naquilo que é o seu mais profundo desespero. E eu estava na minha casa esses dias e agradecendo a Deus e dizendo: Senhor, obrigado por fulano que foi lá na minha casa. Obrigado por ciclano que mandou mensagem. Obrigado pelo dinheiro que foi levantado pelo recurso. Obrigado por isso. Obrigado por aquilo. Porque apesar do desespero, a graça do Senhor nunca deixou de estar sobre a situação. Apesar da tormenta, da angústia, da dor, a mão do Senhor nunca deixou de estar sob o controle. E às vezes, irmãos, nós estamos vivendo um ápice de um desespero tão terrível, que isso tem um poder tão devastador, a ponto de tentar apagar aquilo que mais move a nossa vida como cristão, que é a nossa fé no Senhor. Às vezes a gente chega num poço tão profundo, que a única saída que nós olhamos, conseguimos entender com os nossos olhos humanos, com a naturalidade do homem, é desistir. É jogar tudo pro alto, é abandonar a carreira. É abrir mão de tudo aquilo que o Senhor prometeu. E talvez você tenha até chegado aqui essa noite com esse pensamento, essa última oportunidade que eu dou para Deus. E apesar de que muitas das vezes nós somos prepotentes a esse ponto de colocar Deus na parede, sem lembrar que Ele não nos deve nada, mas Deus Ele é tão misericordioso, Ele tem uma forma tão graciosa de agir nas nossas vidas, que apesar dessas palavras que soltamos, a paciência dele trata as nossas vidas como Ele tem reservado para cada um. Porque se Deus respondesse a metade das nossas orações, uma multidão de pessoas não estariam aqui. Essa é a grande verdade. E voltando aqui para Moisés ele consegue ter êxito naquilo a qual Deus o chamou para fazer, mas a batalha ainda não tinha terminado no capítulo 10 de Êxodo. Ela perdura ainda por alguns capítulos, talvez alguns dias. E a Bíblia fala lá no Êxodo, capítulo de número 14, que Moisés se depara com uma situação onde o povo de Deus tinha saído ali das mãos do rei, mas eles chegam diante de um mar. E quando eles chegam diante do mar, eu estava lendo no contexto do capítulo número 14, o povo começa a indagar Moisés. Será que não tinha túmulo suficiente lá no Egito? Será que isso? Será que aquilo? Por que nos trouxe aqui para morrer aqui na frente desse mar? E o povo começa a chorar ali aos pés de Moisés. E talvez ali tenha sido uma das maiores batalhas de Moisés, nessa situação de transpor o povo do Egito para a vontade de Deus. E Moisés se depara diante daquele imenso mar, e a palavra de Deus fala que o povo de Faraó, o exército de Faraó vai atrás do povo de Israel. E lembra esse texto? O Espírito Santo fala muito forte. Tem momentos nas nossas vidas que a gente vai conseguindo romper barreiras, romper momentos, romper situações, mas quando nós respiramos, parece que a gente analisa e diz assim: agora vai dar certo. Nós nos deparamos com situações muito mais devastadoras. Por que isso acontece? Aí um bocado de porquê surge no nosso coração, um bocado de indagação. Mas Deus ele tem uma metodologia de tratar as nossas vidas que eu acho muito fantástica. E quantas batalhas nós enfrentamos, nós passamos, nós conseguimos ganhar, e só o fato de nós estarmos aqui hoje significa dizer que até hoje nós vencemos todas as batalhas que nós passamos. Já parou para pensar sobre isso? As coisas estão difíceis. Eu tenho um mar na frente, eu tenho um exército me perseguindo atrás, mas Deus ele foi fiel até hoje. E se Deus foi fiel até hoje, a palavra dele diz que ele não muda, ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Então significa dizer que alguma coisa vai acontecer. Quando roubaram o nosso carro, eu entrei num desespero lá na farmácia e aconteceu algumas circunstâncias. O Paulinho estava lá na hora, o Joel também, a Milena e a Rosiane. Eu disse: Senhor, eu estou prestes a sucumbir a isso.
Eu nunca me imaginei passar por um desespero tão terrível como esse. E estava lá o Paulinho com o Joel negociando uma situação. E eu disse para Deus, eu nunca me imaginei passar por uma situação tão devastadora como essa. E eu me coloquei em cima do balcão da minha farmácia e eu disse, sustenta a minha fé. Sustenta a minha casa. E aí, tudo passou, tudo pela misericórdia do Senhor, o dia amanheceu. E a palavra de Deus fala que apesar de um choro durar uma noite, a alegria ela veio ao amanhecer. E o dia amanheceu. As coisas não estão ainda como nós queremos que estivessem, mas uma coisa que Deus botou no meu coração que eu contei aqui para minha esposa foi que Deus ele permanece sendo fiel. E pelo fato de ele permanecer sendo fiel, nós precisamos tirar os olhos do natural e avançar os olhos para cima para andar no sobrenatural. E se uma vez o Senhor falou que algo iria acontecer, então é questão de tempo. Se prepara, porque a boa mão do Senhor, ela continua sobre aquilo que você é. Note no texto junto comigo. Moisés, eu vou tirar o meu povo do Egito. Eu imagino Moisés, são 600.000 homens. Moisés, eu vou fazer coisas grandiosas através da tua vida. E eu imagino, Moisés era um homem natural que nem você. São 600.000 homens, fora as crianças e as mulheres que não eram contadas na época. E aí Deus faz com que Moisés e aquele povo viva situações tão tremendas, tão fortes. Tudo que acontecia no Egito, o povo de Deus era livre. O mundo estava caindo sobre a vida daquele povo e o povo de Deus estava celebrando. Porque Deus protege aquele a qual se curva diante da sua presença. E passa-se tudo, passa-se as pragas, passa-se as situações, mas eles chegam diante do mar. E ao chegar diante do mar, aquilo dali era impossível. Para pensar. O que tem à tua frente é um imenso mar. Se você voltar, o que tem às suas costas é um terrível exército. Para onde eu vou correr? Eu morro nadando ou eu morro à espada? É aquela velha situação. Eu olho para a direita, eu olho para a esquerda e não tem saída. Eu olho para frente, eu olho para trás e não tem onde vir o recurso. O que eu faço? Aí o salmista diz assim, eu elevo os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. Apesar de o ambiente se fechar, apesar de tudo se estar favorável a uma desistência, a uma perda, a uma terrível devastação, mas eu olho para os céus, porque quando eu levo os meus olhos para aquele que me chamou, eu tenho a convicção de que ele permanece sendo fiel, e porque ele permanece sendo fiel, a boa mão dele vai dar uma resposta para aquela situação. Então o louvor do Thales Roberto que me sustentou esse dia de tormento. Ele diz assim, a resposta é que eu preciso de um milagre. Eu não sei como Deus vai fazer, eu só sei é que vai acontecer. Eu escutei esse louvor milhares de vezes durante muitos dias. Eu não sei como vai agir, como o Senhor vai agir, mas eu sei que o meu Redentor vive, e porque Ele vive, Ele continua tendo poder, e o poder dele não está limitado aos céus, pelo contrário, Ele tem todo o poder, mas Ele deseja liberar sobre as nossas vidas, e quando Ele libera sobre as nossas vidas, é só questão de tempo, porque as coisas vão para o lugar. Moisés, o mar, Moisés. Moisés, eu tenho aqui um exército atrás, e agora? O que fazer? Para onde ir? Esse é o capítulo de número 14, versículo de número 15, diz assim, perfeito isso. E nós inclusive louvamos aqui no Corinho de Fogo. E o Senhor disse a Moisés, porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. Vem cá, Paulinho, por favor. Vem cá, Ricardo.
Deus olha para Moisés e diz assim: diz ao povo de Israel que marche, marche. Mas como assim? Como é que nós vamos marchar, um indo para um lado, um indo para o outro, um vai para frente, um vai para trás? Que unidade é essa que vai transpor essa barreira? Mas quando o povo de Deus vem para cá e se une, e Deus diz assim: Moisés, diz ao povo de Israel que marchem, o povo vai marchando, marchando em unidade, marchando, olhando para frente, no mesmo propósito, no mesmo sentido, na mesma direção. O mar vai se abrir. O mar vai se abrir, por quê? Porque se um cair, o outro está sustentando com o coração firme e diz: levanta, porque nós vamos transpor essa barreira. Quando nós andamos em unidade, não fica ninguém para trás. A tua dor é a minha dor, a tua alegria é a minha alegria, as tuas contas serão as minhas contas. O teu desespero vai me afetar de uma tal forma que juntos nós vamos se curvar até o mar se abrir. Mas não existe, não há avanço em divisão. Não há avanço em divisão. Não tem como avançar, cada um pensando de uma forma, cada um querendo agir de uma forma. Mas é tremendo quando o povo de Deus ele se une em um mesmo propósito. A palavra de Deus fala aqui, quando Deus fala a Moisés, diz ao povo de Israel que marche, a palavra de Deus fala aqui, o próprio Deus disse: Moisés, pega aquilo que tu tem, porque apesar de eu não ter o suficiente, mas quando eu ando em unidade com alguém vai suprir a necessidade daquilo que eu estou vivendo, e eu vou conseguir avançar. E quando eu tiver, eu vou suprir a necessidade do outro, o outro vai suprir a necessidade do outro, e assim juntos nós conseguiremos avançar para aquilo a qual o Senhor nos chamou para viver. Uma vez eu estava conversando com um jovem amigo e fizeram uma pergunta para ele, e ele disse: cara, me fizeram essa pergunta, e essa pergunta foi a mais difícil da minha vida. E perguntaram para ele: o que é que tu pensa que seja a coisa mais difícil para o homem? E principalmente os homens vão entender mais, talvez mais que as mulheres. Mas o que é mais difícil para o homem é pedir socorro, é pedir ajuda. Quem é pai aqui sabe, ou quem é responsável pelo mantimento da sua casa, sabe o peso da responsabilidade de que não pode faltar o arroz, o feijão, o açúcar, quem tem filho, o leite, o colégio, a escola, sabe que o peso é grande. Mas tem coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente não compartilha com a pessoa que está do nosso lado na intensidade que ela vem. E para o homem é mais difícil pedir socorro. Mas quando nós conseguimos liberar isso dentro do nosso coração, nós conseguimos viver a nossa vida de uma forma mais leve. Viver a nossa vida de uma forma mais, com a cruz mais leve, porque eu sei que, por mais que não tenha hoje dentro da minha casa, mas eu posso chegar para o meu irmão e dizer assim: né, pode me ajudar? Se ele não puder, ele vai fazer o que foi feito aqui, vai movimentar um exército para poder transpor essa barreira. Mas algo, através da unidade, vai acontecer. Sabe qual foi a consequência disso, irmãos? Foi que quando o pessoal se alinha numa mesma visão, se alinha no mesmo propósito, a palavra de Deus fala que o mar, ele se abre. E quando o mar se abre, a Bíblia é bem clara ao dizer que o povo de Israel passou com os pés enxutos. Glória a Deus. O povo de Israel transpôs aquela barreira com os pés enxutos. Mas por que isso aconteceu? Porque
todos estavam numa mesma visão, numa mesma perspectiva, numa mesma direção, com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento, com a mesma unção. E sabe o que acontece? A palavra do Senhor fala que havia uma nuvem de glória, um anjo ia à frente do povo de Deus, e esse anjo ele passa para ir atrás do povo de Deus, para proteger o povo de Deus contra o grande exército, porque apesar do mar ter se aberto, mas ainda existia outro problema atrás. Apesar do mar ter se aberto aqui, mas eles ainda corriam risco, porque a Bíblia fala que o faraó levantou todo o seu exército e cerca de 600 carruagens das melhores que eles tinham, com seus cavaleiros. Então, teoricamente, o povo estava a pé, a passos lentos, porque estava com rebanho, estava com crianças, não podia se apressar. E aí tu imagina, um exército feroz atrás, com cavalos que eram os melhores daquela época, que eram os cavalos de faraó, correndo, sei lá, 50, 70, 80, 90, 101 por hora. Era inevitável que o exército chegasse nas costas de Israel. Mas o Deus que ele promete, ele não é um Deus que faz as coisas pela metade. A palavra de Deus fala que aquele que começou uma boa obra, ele permanece fiel até que ela venha se concretizar. Aquele que começou uma boa obra, ele permanece fiel. Por mais que o mar tenha se aberto, tivesse sido aberto, mas ainda existia um outro problema atrás. E o problema de trás, irmão, o que é que vai acontecer? Deus vai cuidar da mesma forma que cuidou do da frente. O mesmo Deus que propôs o povo para avançar o mar, é o mesmo Deus que a Bíblia fala no contexto desse capítulo 14, que o anjo de Deus sai da frente do povo de Deus e vai para trás, para proteger daquele terrível perigo que vinha perseguindo o povo de Deus. E talvez você tenha vivendo um momento assim como o povo de Israel. Eu olho para frente e o problema ele é resolvido, mas ainda tem um bocado aqui atrás, e agora? E o que fazer? Para onde eu vou recorrer? Continua recorrendo da mesma forma com aquele que resolveu o problema da frente, que ele permanece sendo fiel para resolver o problema de trás. E a barreira que tinha ali na frente, que foi rompida através da obediência de um povo que se abraçou, que comprou a mesma briga, ela também vai ser resolvida com o problema atrás, porque Deus estava na frente, está atrás, está na direita, está na esquerda, está por cima, está por baixo, e Ele é o mesmo Deus que tem todo o poder de transportar qualquer tipo de barreira desde que o nosso coração permaneça crendo na fidelidade do Senhor. Como vai a tua vida? Como vai a tua caminhada com Cristo? Como vão as tuas questões com as pessoas que estão ao teu redor? Porque a gente que analisa a vida sempre vai procurar saber o que é que precisa ser corrigido por uma situação que aparece. E às vezes a gente consegue resolver uma coisa, mas ainda existe uma multidão de coisas que precisam ser alinhadas e a gente não está dando atenção. Eu me alinho dentro de casa, mas eu estou obrigado por aquela outra pessoa do outro lado. E coisas muito pequenas são usadas para poder distrair a gente quando a gente vai ver coisas gigantescas que já estão acontecendo, a gente nem percebeu. E caímos porque não resolvemos aquilo que ficou para trás. Eu sempre faço essa pergunta, você já ouviu isso milhões de vezes. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua caminhada? Como é que está a tua vida? Como é que está para onde os teus olhos estão olhando? O Senhor, Ele é poderoso para te fazer transpor barreiras. E se existe alguma barreira na tua vida que precisa ser derrubada ou ser avançada, e você não conseguiu sozinho ainda, significa dizer que você precisa de alguém que esteja disponível para poder sustentar aquilo que você é. E apesar de ter uma multidão de pessoas que querem ver o nosso fracasso, louvado seja o nome do Senhor, porque ainda existem pessoas que querem nos ver avançar segundo a qual o propósito de Deus é para cada um de nós. É por isso que sempre aparece alguém perguntando como é que você está.
O que está acontecendo? Como é que vai a vida? Não desiste não, não para não, vai, avança. Porque essas pessoas são instrumentos da parte de Deus para poder dizer assim, ó, a caminhada às vezes está cansativa, as batalhas são grandes, mas deixa eu carregar junto contigo. E quando a gente carrega as dores uns dos outros, nós estamos automaticamente dividindo também a nossa. Isso é o bom da vida de ser cristão. É que por muitas das vezes, até nós mesmos precisamos ser abraçados, mas Deus nos usa para abraçar alguém. Quantas vezes nós precisamos receber uma palavra e aí Deus vai colocar alguém na nossa frente para dizer assim, cara, eu estou tão desanimado, eu estou querendo desistir, aí tu para e olha assim, mas eu que preciso dessa palavra e Deus está querendo abrir uma porta para te dar a oportunidade de que você seja instrumento de Deus para essas pessoas. E quando você é instrumento de Deus para essas pessoas, você automaticamente está sendo sarado na sua vida, porque o mesmo Deus que te usa para derramar sobre a vida de alguém é aquele que se encarrega de derramar sobre a tua própria vida. E Moisés transpõe essa barreira de uma forma magnífica, porque a palavra de Deus fala que naquela situação, depois que o povo de Israel ultrapassa o mar, Deus libera as águas. E a liberação das águas sobre a vida de todo aquele exército que estava atrás, perseguindo Israel, era Deus dizendo assim, ó, eu venci o que estava na frente, mas eu também tenho poder para vencer o que está atrás. Por isso, não desista, avance, vá adiante, persevere mais um pouco, porque aquele que resolveu o problema da frente também resolve o de trás. E quando surgir outro, porque vai surgir outros problemas, os dias vão ficar mais difíceis, mas quando surgir outros, eu vou continuar marchando na convicção de que o meu Redentor, ele vive. E porque o meu Redentor vive, eu avanço. Tinha mais uma multidão de coisas para falar aqui, mas eu vou finalizar falando sobre um texto lá do Novo Testamento. Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 3. Falando sobre a união que ultrapassa barreiras. Marcos, capítulo de número 2. Esse negócio aqui não é difícil. Marcos 2, versículo de número 3, diz assim, ó. Jesus, ele estava, vou contextualizar um pouco, Jesus, ele estava no meio da multidão como sempre, pregando, curando, anunciando o reino de Deus. E a multidão sempre espremia onde ele estava. O único refúgio que Jesus tinha das multidões é quando ele estava no secreto orando. E ele fazia isso costumeiramente. E aí, nessa situação, numa dessas situações, vem esse relato, Marcos 2, versículo 3, diz assim, ó. E vieram até ele, até Jesus, trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destamparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Olha a importância da unidade nas nossas vidas. Nessa situação aqui que Marcos relata, existia uma barreira na vida de um homem paralítico, que era impossível ele ultrapassar as multidões sozinho. Mas o que eu acho fantástico é que o texto relata, Paulinho, dizendo que existiam 4 homens. Poderia ser 4 mulheres, 4 crianças, 4 jovens, 4 anciões, mas existia alguém disponível a dizer assim, ó, pode subir aqui, que eu vou te carregar. Pode subir aqui, porque vai ficar aqui para trás. E aí a Bíblia fala que aqueles 4 homens não conseguiram transpor a multidão, mas dentro do coração deles, eles tinham uma fé tão grande que se eles conseguissem colocar aquele amigo nos pés de Jesus, isso é muito tremendo. Se eles conseguissem colocar aquele amigo nos pés de Jesus, a
algo de extraordinário vai acontecer. Por quê? Porque todas as pessoas que se encontram com Jesus têm a sua vida transformada de alguma forma. O macumbeiro, ele deixa de ser macumbeiro. O drogado, ele tem a oportunidade, ele se liberta das drogas. Pode liberar 10 gramas, 100 gramas, 1 quilo, 1 milhão de quilos. Pode liberar o que for. Pode vir na esquina, na praça, dentro do cinema, na farmácia, pode ser onde for. Mas quando ele se encontra com Jesus, ele se curva diante da presença de Jesus, pode ter do lado dele, ele vai dizer assim, ó, eu prefiro Jesus, porque é Jesus que me supre, muito mais do que a droga, muito mais do que o álcool, muito mais do que as coisas, muito mais do que qualquer coisa. Jesus é suficiente. Quando alguém se encontra com Jesus, algo de sobrenatural vai acontecer. Note que o texto relata que havia 4 amigos. E logo eu entendo que quando se fala de amigo, quantas vezes eu escutei? Está chorando? Vou chorar junto. Está por conta de algo atrasado? Eu vou pagar. Meu Deus, Deus é muito perfeito. O desespero está batendo na porta. Mas eu estou aqui. Pode não ser muito, como eu ouvi várias vezes. Pode não ser muita coisa, mas eu estou aqui. E aquela pessoa nem imaginava como aquilo era significativo. Precisamos de amigos que nos carreguem para perto de Cristo. Precisamos romper essa barreira da desunião e se unirmos, porque existem barreiras muito mais fortes que nós vamos transpor a partir do momento que alguém estiver junto comigo, sustentando a minha vida. Por que eu pedi para o Paulinho e para o Ricardo um andar para um lado e um andar para o outro? Porque na desunião ninguém vence nada. Mas quando os 3 se alinham, que rompe a barreira, que avança, por mais que um fraqueje, por mais que um tropece, por mais que um esteja desesperado, haverá mais 2 segurando aquilo que ele é, com a convicção de que não fica ninguém para trás. Fique de pé em nome de Jesus. Qual é a barreira que você precisa transpor nessa noite?